Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, a pedido do Felipe, vamos falar sobre Sailor Vende. Bitcoin virou refém de uma empresa? Comigo, o próprio, investidor descentralizado. Vem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. E eu já falo que eu tenho um artigo explicando, né, a farsa do Sailor no Substack, também homônimo. Mas hoje a gente vai falar do nosso querido Michael, não é o Michael Jackson, é o Michael Saylor. E a questão que aconteceu recente, né, onde ele vendeu, acho que foram 32 bitcoins, e que deixou todo mundo perplexo, visto que ele tinha tuitado que ele venderia um rim antes de vender Bitcoin. Ora bolas, o que está acontecendo? Ele já comprou, né? De novo. Já comprou de novo. Cara, eu tava pensando, né? O modelo de negócio dessas empresas, ele afeta única e exclusivamente o preço do ativo ao qual ele faz holding. Porque tira Bitcoin e coloca qualquer outra commodity. Por exemplo, ouro. Vamos supor que apareça uma empresa que a única função dela é captar crédito para comprar ouro. Vamos ignorar custos de custódia, né? Que no Bitcoin também não é zero, tá? Antes que pessoas... É. Né? Mas ele começa a acumular ouro, tomar crédito para ouro e tal. Qualquer coisa que aconteça no preço para baixo aumenta a pressão de venda. E qualquer venda que aconteça é amplificada como sinal de crise. Qualquer uma. Porque se a empresa que tem como principal objetivo comprar e cada vez mais e segurar e não vender nunca, vende, independentemente do cenário que seja, ou vai sinalizar topo, ou vai sinalizar crise. Eu não estou falando no efeito de fundamentos, mas no efeito psicológico que isso causa. E mercado é psicologia, é emoção. Então, isso desencadeia uma série de respostas muito negativas, qualquer venda, seja ela do que for, se fosse ouro, se fosse prata, se fosse, sei lá, café. Né? A empresa quer comprar café e vai vender café do nada. Peraí, por que eles estão vendendo? É. Como a Fundação Ethereum, quando vende Ethereum. É sempre topo. Mas esse topo é causado por quê? Porque é um momento de valorização real. Esse movimento seguiria se ele não tivesse vendido ou não? Nunca se sabe, porque já gera um alerta. Pô, os caras estão vendendo, então é topo, então vão vender também. E isso vai acontecer com empresas que fazem isso. Não tem jeito. É muito complicado, né? Porque a empresa que tem esse tipo de gestão, né, ela que é uma tesouraria, né, de alguma coisa, ela tem que ficar de fato, né, antenada a essas nuances nessa variação do preço. E foi o que você bem falou. Porra, e se a empresa fosse de petróleo? E se a empresa fosse de qualquer outra coisa? Quando ele sobe, ele estica muito, você às vezes vende para fazer caixa. Quando ele abaixa muito, a gente sabe que ele tem um risco, que às vezes você tem que arcar com certos custos. Se você prometeu o pagamento de salários, acionistas, etc., você tem que arcar com isso. Então pode ser que você tenha que vender. É uma economia muito básica, na verdade, se você for pensar. O problema é que quando a gente fala em você fazer uma tesouraria de Bitcoin, as pessoas elas se levam pela emoção do possuir Bitcoin e não mais pela lógica, pela economia de você ter uma empresa que entesoura isso, assim como poderia ser qualquer outra coisa.
entendeu? E aí as pessoas elas começam de fato, né, a devagar e aquele papo todo, né, de você estar lutando contra o sistema. Ninguém ali está lutando contra o sistema. O Michael Saylor não está lutando contra o sistema. Quem compra MSTR não está lutando contra o sistema. Vocês estão reforçando o sistema dos Estados Unidos, que garante o compliance da empresa, que permite com que ela exista, na verdade, que pode acabar com ela caso eles queiram. Então você não luta contra nada com esse negócio de Michael Saylor, mas enfim, beleza. Vamos falar da variação de preço, né? Que é o que eu acho que mais importa nessa questão. A gente teve alguns detalhes, né? Antes, o pessoal reviveu isso no Twitter. Quando o Michael Saylor vendeu, eles reviveram um tweet dele antigo falando exatamente isso, né? Se eu tivesse que vender Bitcoin, eu venderia um rim, mas eu não venderia o Bitcoin, né? Alguma coisa assim, sabe? Sim, sim. E aí, quando veio essa venda dele, né? Surgiu essa crítica de novo, né? Poxa, mas você não venderia o rim? Por que você está vendendo Bitcoin, né? E assim, alguns levam pro coração, outros tentam defender ele, porque as pessoas, infelizmente, precisam de heróis, né? E aí tentam defender o que ele fez e tudo mais. Alguns ficam surpresos, o que não deveriam ficar, visto que é o que a gente acabou de falar aqui, uma empresa que em tesouro, ela uma hora ela tem que vender, gente, é normal esse tipo de coisa. Mas a gente teve, seguido disso, né, uma queda um pouco acentuada na questão do Bitcoin. Não sei se só por isso, eu imagino que seja principalmente por isso, mas por mais que ele tenha recomprado depois também, né, isso traz à tona, né, essa questão do apaixonamento, né, que o pessoal tem pela pessoa, sabe, pelo ideal. Tem uma coisa não dita, né, ou pouco dita, que é o seguinte: se você vende um Bitcoin para recomprar depois, está aumentando o preço médio, no caso do Sailor. Uhum. Bem observado. Bem Só para observado. constar, né? Está aumentando o preço médio. Ainda mais se você fizer primeiro que vende, primeiro que entra, primeiro que vende, né? Sim. Então, se você fizer isso, ele mais que dobrou o preço médio dele. Nossa Senhora. Né? Desses 32 bitcoins. Só para constar, né? Assim, que isso contabilmente piora. Você fala, mas vendeu, mas depois ele comprou. Tá bom, mas você está vendendo uma coisa, se for o primeiro que entra, o primeiro que sai, você está vendendo uma coisa, você pagou $20 mil, né, 15, 16 mil dólares, e tá recomprando a 60. Né? É só isso, assim, também, só para trazer alguns dados, Felipe, no site bitcointreasuries.net, bitcoins rodados por companhias públicas hoje, 1,243 milhões, ou seja, 1.243.000 bitcoins. 198 companhias públicas, dessas, mais de 95% é o Bitcoin que eles dominam. A Strategy com 845 mil, e o segundo lugar só com 43 mil, que é a 21 Capital. Né? Então, assim, é uma discrepância muito grande da Strategy para isso. Né? E a nosso melhor bem posicionado é a Hora de BTC, com seus 3.800 bitcoins. Então, sim, já está entre os 25, né? Cara, é complicado. Eu, assim, porque tem a questão do como é que fala? Que eu queria falar, eu comecei a falar, esqueci, eu não terminei de falar da questão da queda do preço, né? Teve a queda, uma quedinha, né? Que eu acho que foi principalmente por causa disso. Mas, e aí que tem a questão do que eu queria falar que eu não falei. Se a gente teve essa queda por conta da venda do Michael Saylor, não porque ele vendeu, mas porque as pessoas que estavam compradas acreditavam que ele não iria vender. E aí ele quebra, né, essa
como é que se fala? Ele quebra essa Expectativa, né? expectativa, entendeu? Essa quebra de expectativa foi o problema, né? E aí talvez fez com que houvesse a queda. Você imagina o dia que movimentarem a carteira do Satoshi? É menos 50% no dia. Ou mais. É, Por quê? Porque gera-se essa expectativa. principalmente no que for feito, né? Principalmente no que for feito. Assim, se for hack, porra, 60, 70%. Se houver mensagem dele, né? Se se for um swap, porra, entendeu? Não tem coisinhas que é justamente o que você falou, Felipe. São as expectativas. É todo mundo dizendo que não vai fazer nada e as pessoas comprando a narrativa, né? Ah, nunca vai fazer nada. Ah, nunca sabe se que é. Ah, não sei o que e tal. Então, se for um dia. E assim, exatamente, por isso que eu falo que é problemático, as pessoas elas precisam ter heróis, né? E é por isso que os seus heróis no Brasil, eles não mostram o endereço das carteiras deles, porque você vai ver eles vendendo, e eles não falam isso. Tô Pois é. mentindo? Não. Entendeu? Primeiro que eles vão ter que provar que eles têm o que eles têm, que eles não vão conseguir. Segundo que você vai ver eles fazendo várias jogadas financeiras que você não vai entender. Ué, mas como assim? O meu herói, meu ídolo, ele vendeu tantos bitcoins para comprar uma casa, para mudar para o Paraguai. Não faz sentido. Ele não quer ser a nova nobreza, o companheiro, ele está só te vendendo essa ideia. Ele não Pô, faz isso. vou até falar um aqui de um conhecido. Juliano Caju. Eu estou falando e citando nominalmente porque isso foi público do canal dele. Sofreu um puta ataque de hate porque ele vendeu Bitcoin quase que na máxima histórica para comprar um terreno. Tipo assim, o cara nunca falou que ele nunca ia vender. Ele sempre falou o seguinte: olha, o meu holding eu faço em Bitcoin. Então eu estou minerando aqui. Ele minera publicamente. Gastei tanto de energia, sobrou tanto, não sobrou, não sei o que, tá aqui, converti em Bitcoin, pronto. E um belo do dia apareceu uma puta de uma chance, vende o Bitcoin, tá aqui, compra um terreno bom. Cara, ele foi achincalhado. Onde já se viu vender Bitcoin, bababá, bababá. Foi mais ou menos na mesma época que eu falei para os iniciantes não venderem, tipo, mais ou menos julho do ano passado, assim, que eu falei para a galera, não vendam agora. E nego, onde é que já se viu? Não compre agora. Ah, que absurdo. Ah, esse post, não sei o quê. Aí veio depois, olha, foi para 118, não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, até esse barulho todo em relação a certas coisas só mostra quando você está certo. Que as pessoas já estão irracionais, entendeu? É, é Então, difícil, né? Porque sabe, e nessas o Bitcoin vai se tornando refém de poucas coisas. Né? Assim, a strategy hoje já é grande o suficiente para fazer um estrago multianual no Bitcoin, em termos de preço. sim. Então, isso que é complicado, né? Que assim, a gente chega nesse ponto de discussão, né? A gente talvez tenha flutuações de preço maiores, não tanto pela quantidade vendida, mas pela crença das pessoas que estão inseridas nesse mercado, entendeu? Porque para uma Exato. venda do Sailor de 1.000 bitcoins que seja, você tem outras, sei lá, 1 milhão de pessoas que têm bitcoins e que seguem ele no Twitter e que vão vender os, sei lá, 10 mil reais deles, porque, cara, o Sailor tá vendendo. Se o Sailor tá vendendo, eu vou vender.
entendeu? E é isso que está o problema, não é uma questão de variação de preço no ativo por uma demanda real, sabe? Uma oferta e demanda real do mundo real. Não. É uma questão ainda assim muito especulativa, E porque as tem um pessoas, negócio, elas... as pessoas falam, tentaram minimizar depois, dizendo que não, é o cenário, porque o dinheiro está migrando para IA e não sei o que e tal. Do dia 5 de maio ao dia 3 de junho, ou seja, um mês, né? A dominância do Bitcoin caiu 4 pontos. Você sabe que isso não é, né, é algo comum, assim, um monte de candle vermelho. Ou Sim, seja, não foi um dinheiro que meio que saiu tanto assim das cripto. Foi dinheiro saindo do Bitcoin. Foi uma ação do Bitcoin. A maior ação do Bitcoin bearish que aconteceu nesses dias foi a divulgação da venda dos Bitcoins. Sei, foi isso que aconteceu, sabe? Tá voltando? Tá aumentando a dominância de novo? Tá aumentando. Saiu de 57 e pouco, tá em quase 59, mas tá esquisito. Você olha par Bitcoin Monero, Monero tá dando pau, entendeu? Todos eles estão subindo um pouquinho. tá complicado, né? Assim, eu gosto, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro que, assim, nada disso muda o que a gente acha do Bitcoin, né? A porcentagem de alocação, nada disso. Mas é exatamente isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que é o que deveria de fato ser, na verdade. A convicção estar no ativo pelo que o ativo é e não numa pessoa que detém o ativo. Não Uhum. numa pessoa que consegue fazer isso ou falar coisas bonitas, né, que impactam as pessoas, entendeu? Porque, querendo ou não, o Michael Saylor ele deu sorte. Até pouco tempo atrás ele não era ninguém, a empresa dele não fazia nada. Na verdade, assim, até hoje ninguém sabe o que a MicroStrategy vende, né? Mas, enfim, eu não critico ele, eu não conseguiria estar nos pés dele, não é isso. Mas é você conseguir, às vezes, entender que ele, sim, ele dá palestras, sim, ele entende de Bitcoin, sim, ele tem muita convicção, igual todos nós temos, só que ele não é o parâmetro, assim como nenhuma outra pessoa para você ficar seguindo nesse sentido de que, se ele vendeu é porque eu tenho que vender, se ele comprou é porque eu preciso comprar, ou ficar acreditando nessas balelas todas, né, que são feitas das pessoas que falam para você que você tem que fazer isso e aquilo, comprar isso ou aquilo. E assim, é engraçado que tudo vem com um ciclo de mercado, né? Porque quando o Bitcoin estava 120 mil, apareceu Orange BTC, apareceu Amélios comprando Bitcoin, agora ninguém dá um pio. Ninguém tá, ninguém fala absolutamente nada. E assim, a mesma coisa que a gente falou para MicroStrategy, agora só Strategy, né? Vale para essas outras também. Porque a Melius, por exemplo, a Melius ela só comprou Bitcoin caro e ela, além de ter comprado esse Bitcoin caro, ela não tem um produto, não tem uma geração de caixa, ninguém sabe o que eles vendem. Como que essa empresa fica lucrativa, sabe? Melius é os links lá, não é? Não sei, Cashback. mas, porra, Hugo, mas se eles estão vindo há 7 anos caindo, afundando cada vez mais, porque eles compraram o Bitcoin tem que subir? É o mesmo modelo de negócio, não mudou nada. Sim, sim, concordo. Entende? Então, tipo assim, aí eles estão no mesmo modelo de negócio, eles não mudaram nada, não melhoraram o produto, não porra nenhuma, e aí vem um bando de trouxa comprar a ação dos caras. O pior, achando que tá se expondo ao Bitcoin. Gente, em que merda de mundo vocês vivem? Sabe? Não tem explicação esse tipo de coisa. Então, assim, enfim, né? Eu acho que sim, infelizmente, né? A queda, né? A movimentação, né?
do preço do Bitcoin teve sim a ver, né, com a venda do Saylor, mas vivendo e aprendendo, sabe? Vivendo e aprendendo, porque eu discordo completamente da tese do que aconteceu. Eu acho que as pessoas elas ficaram muito emocionadas. Não que eu acho que o Bitcoin deveria estar a 120 mil ainda, tanto faz, isso aí é uma questão do mercado. Mas você tem que entrar nisso, ou pelo menos assim, se manter nisso, sabendo que essas manipulações de mercado, entre aspas, né, manipulações de mercado, elas vão continuar existindo. Elas vão continuar existindo por causa Então, da coisa que as pessoas era isso que eu têm. ia te perguntar. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Você realmente acha que a gente não está no mercado mais que não é manipulado? Para mim, é um mercado completamente manipulado e manipulável em relação ao Bitcoin. Então, não é que eu acho que ele é manipulado, porque, por exemplo, ele não está a 60 mil por fins de uma manipulação. Mas ele é sim muito manipulável, porque se alguns pequenos players fazem alguns pequenos movimentos, você tem essa movimentação toda. Um exemplo disso. Lembra quando a Alemanha, o governo da Alemanha, o país, vendeu os bitcoins deles a, sei lá, 40 mil dólares, uma coisa assim? Uhum. Todo mundo, Alemanha trouxa, não sei o quê. Exatamente. Por que que você vendeu muito mais bitcoins do que o Saylor vendeu agora e você não teve tanta variação do preço naquele momento? Porque não tinha aliado à venda da Alemanha uma expectativa de que ela mantivesse os bitcoins. Então todo mundo já esperava que eles fossem vender e queria mais que eles desfizessem mesmo da posição, e assim foi feito, foi absorvido pelo mercado. Agora não. Agora você tem atrelado à venda do Saylor o fato de que ele falou que nunca ia vender, o fato da expectativa ser altíssima com ele, como sendo o mensageiro do Bitcoin de que não iria vender, de todo mundo Exato. ficar se perguntando, nossa, por que que esse cara vendeu, mas ele não era o cara que sempre isso e aquilo? Tá entendendo? Então, tipo assim, Uhum. é uma questão mais de expectativa, então eu acho que ele é um mercado muito manipulável, mas não significa que ele está manipulado para estar no patamar que ele está ou já esteve, entendeu? Então, assim, a minha Muito perspectiva é mais essa. manipulável por narrativa, né? Por narrativa, exatamente. Extremamente manipulável, entendeu? Porque aí, tipo, você consegue, às vezes, pegar uns caras assim e, pô, fazer qualquer coisa. Do mesmo jeito que o Michael Saylor vende, né, a strategy para as pessoas, assim, não é que ele vende, né, mas as pessoas compram strategy achando que estão expostas ao Bitcoin e outras mentiras que as pessoas contam para si mesmas. Se daqui a pouco, por exemplo, o Renato Amoedo cria um fundo de Bitcoin na Bolsa Brasileira, o pessoal vai comprar achando que está exposto a Bitcoin. Tipo assim, o pessoal vai comprar convicto, sabe? Tipo assim, gente, abriu um fundo de Bitcoin e tal. Tô fazendo isso, né, pra gente ser a nova nobreza. E vai todo mundo comprar. E o cara vai estar metendo taxa de administração doidado lá, porra, de performance e mais um monte de coisa. Tipo assim, e nego vai estar comprando. Como se fosse uma ação normal, um ETF, sei lá, entendeu? Tipo assim, porque o pessoal está muito preso na narrativa e não em fazer uma análise nua e crua das coisas que estão acontecendo, sabe? Você falou uma verdade inconveniente, né? Mas né, eu tenho feito isso ultimamente, né? E as pessoas compram a ideia das pessoas, elas não compram uma tese que elas mesmas levantaram, né? Eu vejo muito isso. A pessoa está falando sobre, sei lá, teses assimétricas que sejam. A pessoa não, que está ouvindo, ela não vai confirmar se aquela tese é isso, ou buscar outras teses, ou entender o conceito do que é a simetria entre estar algo proporcionalmente desvalorizado e você vê um potencial de subida disso e um pequeno potencial de perda, né? Assim, do tipo assim, é muito difícil eu perder muito, mas eu posso ganhar muito,
né? Tem uma boa chance de ganhar muito, então não consegue interpretar isso e fica naquela, tá, mas o que é? Qual é a tese do momento? Exatamente. Do que tentar entender o conceito da tese e aplicar isso em outras coisas, né? É a questão do shitcoinheiro, né? Que o pessoal fala que é o shitcoinheiro, ele fica trocando de moeda porque ele quer fazer 1000x Uhum. no bull market. Beleza, mas existe o shitcoinheiro dentro do Bitcoin. Existe o shitcoinheiro, bitcoinheiro, que é o cara que compra Melius, que compra Orange BTC, que compra MicroStrategy e que fica colocando mais algumas outras coisinhas aí que ele não sabe como funciona. Ele fica se escondendo atrás da tese Bitcoin only e, no fundo das contas, ele é só mais um shitcoinheiro que está querendo ganhar dinheiro de uma outra forma ali. Sim, eu falei isso, na verdade, das teses, só para, né, fechar aqui, porque eu vejo bastante coisa, conteúdo do Marcelo Lopes com o Fernando Urich, e a maneira com que, né, ele só trabalha com tese assimétrica. Então, assim, como ele faz estudo de mercado, como ele entra em contato com as empresas, ou como ele analisa todo o que tem para ser analisado da empresa, ou das empresas, para entender, e também não só a empresa, mas o mercado que ele está entrando, para ele ver onde tem realmente uma tese assimétrica. E as pessoas ficam, e aí? E a empresa tal, da tese tal? Qual que é a próxima? Não, mas, cara, como é que você pensa em relação a isso, sabe? Eu vejo muito poucas perguntas nesse sentido, sabe? Assim, olha, o que você acha da assimetria de X, 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 tal coisa? Não, a pessoa quer saber qual é a próxima empresa. Ou seja, ela não está investindo por conta própria, ela está querendo copiar o modelo do cara. Ou, para quem, né, alocar na empresa do cara que faz isso. Que assim, eu não vejo necessariamente um problema. Né? Assim, eu não vou ficar estudando tese assimétrica, mas se você quer aprender sobre, não é querer saber qual é a empresa que ele está investindo, e sim utilizar a lógica dele para outras coisas. Sim. Mas é nessas que você cai em narrativa, porque assim, se um cara desse, tô falando que ele faz um excelente trabalho e tal, se ele começa a ficar muito grande, o que acontece? Cria-se seguidores da técnica, ao invés de pessoas que utilizam a técnica em outros lugares. Aí o que acontece? Se um cara desse fica gigantesco e vende, como a Berkshire Hathaway lá, né, do Buffett, se vai lá e vende, todo mundo que está copiando a estratégia fala, não, peraí, vou vender. E cria esse efeito. E isso vai virar, isso já virou para o Bitcoin. Exatamente. Né? A estratégia dos caras é, vou vender, vou tomar crédito para todo lado para ter caixa para comprar Bitcoin. Tem a galera que está copiando e tem a galera que está comprando essa ideia, ou seja, comprando as ações dessa ideia. Exatamente, isso que é o pior, né? Eu não sei o que é pior, sinceramente. Para mim é Tipo, tudo ruim, sabe? Você está confiando na gestão de risco de um cara que está tomando um monte de crédito e comprando Bitcoin com dinheiro dos outros. Esse é o fato. Né? É dinheiro dos outros. Não é ele pegando o caixa da empresa dele. Né? É diferente, por exemplo, se fosse um Elon Musk pegando o dinheiro de lucro dele da venda de SpaceX, das internets, do caramba, e alocando tudo em Bitcoin. Isso é diferente. É um cara tomando crédito loucamente. Então, assim, as pessoas estão endossando essa ideia. E se o cara vende, tá vendendo por quê? Tá faltando dinheiro? Ele não está conseguindo honrar? E aí? E os dividendos? E como é? Entendeu? A coisa toma uma proporção de insegurança muito maior. Porque não tem caixa. Esse é o ponto. Não tem fluxo de entrada, não tem um serviço proporcionalmente sendo prestado, né, na maneira. Não tem um maquinário sendo colocado para produzir algo, para
né? Não tem ativo físico, né? É Bitcoin. Bom. E eu acho que nesse momento, sim, virou refém desse modelo de negócios, que tem não capacidade técnica de inviabilizar, não estou falando isso, mas às vezes a gente acha que Bitcoin só sobrou o preço, então Saylor vender, coloca ele como refém, coloca o Bitcoin inteiro como refém dessa única variável, que é o preço. Enquanto as pessoas se colocarem nessa posição de seguidor, né, de tipo assim, o passivo nessa história, isso vai acontecer cada vez mais. A gente vai ter essas grandes flutuações de preço, especulação, pura e unicamente, porque o pessoal está nesse meio, às vezes porque os outros estão e não porque eles queriam estar, sabe? Então, né, mais do mesmo. Pois é. Bom, por isso vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Manda esse episódio para aquele seu amigo que está desesperado, né, para comprar ou vender MicroStrategy e vendo a desgraça toda acontecendo. Então é isso. Ficamos por aqui e tchau.